Saudações, eu sou Marcelo Nascimento e esse é o Pesqueira Histórica. Quem foi o fundador do Pesqueira? Se alguém me perguntasse isso, com certeza eu responderia que o fundador do Pesqueira foi o Capitão-Mor Manuel José de Siqueira no ano de 1800. Mas a história é muito mais complexa do que isso. Para a gente chegar à data de fundação de uma propriedade rural é muito difícil, porque essas propriedades surgem de forma natural, normalmente. Você não vai encontrar um ato de instalação de uma fazenda, por exemplo. O que a gente vai encontrar no máximo é uma escritura de terra de um proprietário passando aquele bem para outro, ou a carta de Sesmaria para as propriedades mais antigas, mas no máximo isso. E isso, inclusive, pode ser considerado como data de fundação, né? Como elemento para se chegar a essa conclusão. Mas, sim, no caso de Pesqueira, é um pouco mais complicado porque é uma propriedade que teve várias fases e só uma delas, só um momento dela, evidentemente, que se escolheu para se ter como fundação, mas não foi o início de tudo, na verdade. Foi um marco importante, mas não o início. E por que isso? Nos primórdios, no século XVII, essas terras que integram hoje o município de Pesqueira, elas pertenciam a uma Sesmaria, que pertenceu a João Fernandes Vieira. Ele recebeu essa terra em 1654. Não era só Pesqueira, na verdade, era uma imensidão de terra, bem maior mesmo. Bom, mas com o passar do tempo, o formato dessa Sesmaria foi mudando. Se instalou nela a missão do Ararobá, onde hoje se encontra a Vila de Simbres. Parte dessa terra foi desmembrada, depois desmembrou outra parte, depois outra parte, foi subdividindo, apareceram novos proprietários, mais gente explorando e esses pequenos pedaços foram passando de mão em mão. Em algum momento, parte dessa terra passou para a dona Susana da Silva. E mais para frente ainda, parte do que foi de dona Susana da Silva, passou para Antônio dos Santos Coelho da Silva, que era o sobrinho dela. O Santos Coelho, como era conhecido, ele é bem famoso por ter sido o fundador da Fazenda Genipá, porque ainda hoje existe no município de Senharó, que inclusive é um local que vale a pena conhecer. Então, em 1801, aparece na história Manuel José de Siqueira, que na época era comandante da Ribeira do Moxotó, onde ele morava. Ele veio para Pesqueira, para a região, casou com uma filha de Santos Coelho, com Dona Clara Coelho, e recebeu Pesqueira como dote de casamento. Na verdade, não foi em 1800, como diz a tradição. A gente não pode afirmar que ele tenha vindo para Pesqueira, tenha se mudado para cá em 1800 ou 1801, ou quando ele tenha casado, porque a gente não localizou ainda documentação sobre isso. Mas o fato é que a escritura da terra foi lavrada em 1801, passando do Capitão-Mor Santos Coelho para o seu genro Manuel José de Siqueira. Aí Pesqueira entra nessa fase mais conhecida, que é essa fase que a tradição fez perdurar e que a gente aprende na escola, né? Quem teve a chance de estudar a história de Pesqueira na escola, no meu tempo a gente via no primário, não sei como está isso hoje, se ainda se estuda, mas no meu tempo a gente via no primário, eu vi na terceira série. O que é que a gente aprende nessa época? A gente aprende que Pesqueira foi fundada em 1800 pelo Capitão-Mor Manuel José de Siqueira. Mas como eu disse, antes ela pertenceu a Santos Coelho, o Capitão-Mor Santos Coelho. Então por que a gente diz que Pesqueira foi fundada em 1800? Primeiro que a gente já viu que 1800 é um ano duvidoso, né? E a gente tem, na verdade, ele apenas como simbólico e é suficiente. Acho que não precisa ter nenhuma polêmica em relação a isso. E é uma data aproximada, 1800, 1801. Mas a questão é, o que é que havia em Pesqueira antes disso? Se ela já pertencia a Santos Coelho e passou para Siqueira em 1800 ou 1801, por que a gente considera que Siqueira é o fundador de Pesqueira? É porque a fundação, na verdade, também é simbólica. Assim como o ano de 1800, 1801 é simbólico, a fundação também é simbólica. Porque ele não chegou aqui e fez um ato de criação da Fazenda Pesqueira, uma instalação, não estreou, né? Pesqueira não passou por esse processo, porque era uma propriedade rural. Não havia nada de mais sofisticado para se fundar a fazenda. Ela simplesmente foi construída, foi instalada naturalmente e ele ocupou, o novo dono ocupou as terras e foi moldando a seu jeito. Então não teve nada de grandioso nisso. Mas antes de Siqueira chegar, Pesqueira já existia, era de Santos Coelho e já havia uma estrutura instalada nela, na verdade. Só não tão grandiosa quanto a que Siqueira começou a instalar. Quando Pesqueira era de Santos Coelho, era basicamente currais,
a senzala, que não existe mais, e a Casa Grande Primitiva, que ficava onde hoje é a Câmara de Vereadores. E muito provavelmente a Casa Grande Primitiva era como é hoje, exceto pelo piso superior. Havia outras construções anexas, mas não vem ao caso agora, mas era basicamente isso. E o que aconteceu quando Siqueira chegou aqui? Ele aproveitou provavelmente a senzala e a Casa Grande Primitiva, né? Foi provavelmente a primeira casa que ele morou. Pouco depois ele foi estruturando Pesqueira para que ela ganhasse o aspecto que dizem que ele planejava que ela tivesse, para que se tornasse sede de uma vila. Era uma coisa muito audaciosa e até hoje não se entende. Algumas pessoas ainda duvidam de que ele tenha feito isso de forma planejada e duvidam até que os sobrados que ele construiu posteriormente tenham existido realmente naquela época. Há quem acredite que esses sobrados não eram de época. E os sobrados que eu falo são os sobrados que hoje formam a sede da Cúria Diocesana. Ali existiam dois sobrados geminados, eram dois sobrados um ao lado do outro, a capela também do outro lado, onde existe hoje a Capela do Bispo. E ali foi a residência definitiva de Siqueira. Tudo indica que a Casa Grande Primitiva ele usou como casa de hospedagem. A tradição diz isso. Seu Casuzinha Maciel, no livro, por exemplo, no livro Pesqueira, o Antigo Termo de Simbres, ele disse que ali era a casa de hospedagem. Tudo isso é de tradição oral. Mas realmente encaixa com a história. Porque, ou melhor, encaixa com essa hipótese. Ele provavelmente, quando se mudou da casa primitiva, da casa grande, para os sobrados, ele aproveitou a casa que desocupou como casa de hospedagem, que era uma casa para receber pessoas que estavam passando pela fazenda, gente que vinha negociar, fazendeiros, e ficavam ali. Porque em algumas fazendas em outras regiões do Brasil, vocês já devem ter visto, provavelmente, que algumas fazendas tinham umas alcovas, que eram uns quartos sem janela, que eram fechados por fora quando o hóspede ali entrava e passava a noite. Ficava geralmente alguém de guarda nessa porta para que o visitante, porque muitas vezes era gente desconhecida, para que o visitante não acessasse a casa, a parte íntima da família, e não oferecesse nenhum perigo se fosse o caso. Então essa casa primitiva, a Casa Grande, onde hoje é a Câmara, provavelmente ela foi usada com esse fim, para receber visitantes, gente que vinha a negócio e tal. A senzala ele continuou usando como senzala, era uma construção bem mais simples, diferente do restante da fazenda. Os sobrados chamavam a atenção, eram sobrados tal qual se encontravam em vilas na época, em vilas urbanas, em Recife e Olinda. Não havia na região nenhuma fazenda com essa estrutura de pesqueira. Por isso que se diz que ele, de propósito, ele transformou o sítio pesqueiro na fazenda pesqueira, mas já como um embrião para que se tornasse sede da Vila de Simbres. É uma questão difícil de você resolver, a gente não pode afirmar com certeza isso, mas tudo encaixa mesmo. Tanto é que ele morreu em 1831, em 1833 Pesqueira já se tornou um distrito da Paz de Simbres e em 1836 Pesqueira recebeu a sede da vila, uma coisa fenomenal. Para uma fazenda que tinha sido fundada em 1800, 36 anos depois já ser sede de uma vila é uma coisa grandiosa, absurda. É uma coisa difícil até de imaginar. Porque foi uma evolução tremenda. Sair de uma fazenda, de um local onde se criava gado e se fazia plantações, passar para a sede da vila. Né? Talvez por isso as pessoas, algumas pessoas não aceitem isso, né? Porque parece uma coisa megalomaníaca. Você chegar numa fazenda, não, aqui eu vou criar gado, mas ao mesmo tempo vou estruturar para que isso aqui se torne sede de uma vila. Pode ser. De qualquer forma, ele fez tudo muito bem feito, tanto é que as construções até hoje estão de pé, com as reformas que sofreram durante o tempo, afinal, é muito tempo, mas a estrutura, as paredes ainda são as originais. Eram construções de qualidade muito boa mesmo, ele fez para durar como se fazia na época. Enfim, não dá para imaginar outro fundador para Pesqueira, senão o próprio Manuel José de Siqueira, como diz a tradição. Por mais que a história de Pesqueira tenha começado antes, né? Porque a história de Pesqueira não começou em 1800. Como terra explorada, como um sítio de criação e de plantação, ela certamente já existia nos anos de 1700. Então, 1800 não é o marco inicial.
mas é um marco de uma grande mudança. É o marco de uma pesqueira que se transformou de um sítio de criação, de um sítio de lavoura, se transformou na sede de uma vila. E isso é para a gente considerar. É algo que não dá para descartar, não dá para negar. Manuel José de Siqueira, de fato, é o único fundador de Pesqueira. E, gente, isso é só um resumo da história, um pequeno resumo. Se você quiser aprender de verdade, leia. Leia muito.